Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre investimento e capital de giro, né? A gente tem aí muitas pessoas que estão nos acompanhando aí pela rede social e que às vezes mandam para a gente pedindo, né, para a gente poder falar sobre algum tema, né? E aí você que está assistindo esse vídeo, se você tiver interesse que eu fale sobre algum tema a nível de administração financeira, né, como a gente pode levar a sua empresa ao sucesso, você passa aí nos comentários um tema para a gente poder, nos próximos vídeos também, poder falar com você, tá bem? Hoje nós vamos falar um pouco aí de investimento e capital de giro, né? Então, é um tema que as pessoas às vezes me perguntam bastante no que investir, como investir, o que eu tenho que fazer para investir, como eu não comprometer, né, o valor que eu tenho em caixa com o investimento, né, você que está administrando o seu negócio, o nível de risco não pode ser alto, né, você não sabe o dia de amanhã e tal. E aí a gente começa muito pela pergunta básica, né, que eu faço para muitas das vezes para as pessoas que eu estou aí fazendo assessoria. É se a pessoa tem o capital de giro. E aí a gente vê aí que tem um problema assim, muito conceitual do que seria capital de giro e o que seria necessário para o capital de giro, é possível e aonde investir o capital de giro, né? Então a gente vai no decorrer desse vídeo passar para você assim uma noção muito básica do que seria, tá? Então, se a gente pegasse assim uma linguagem mais técnica, o capital de giro seria o ativo circulante menos o passivo circulante. Fica uma coisa assim muito, para quem não tem a noção contábil, fica uma coisa assim muito no ar e dificulta muito, né, o entendimento do que seria. Então, falando assim numa linguagem mais transparente, seria do tipo o quanto de dinheiro ou de valor você precisa ter de forma que se a sua empresa não der lucro esse mês, você tenha para pagar todas as despesas e todo o seu custo. Teoricamente e na prática seria isso, tá? Então, tem gente que pergunta assim, que faz às vezes uma analogia com o empresarial e pessoal, né? Porque quando está no pessoal fala de reserva de valor, né? E muitas vezes lá na pessoa física a pessoa pensa assim, cara, na verdade se eu tiver de 6 meses a um ano do meu salário, seria a minha reserva de valor e tal. Numa empresa a coisa é mais dinâmica, como ela está sempre girando, está sempre faturando, roda mês, né, entrando e saindo, o capital de giro ele é muito, vamos dizer assim, dinâmica mesmo é a palavra correta. Então você tem que olhar para ele, se nesse mês você não teve a lucratividade ou se você não teve um faturamento que cobre toda a sua despesa, automaticamente você vai recorrer ao seu capital de giro para fechar o mês. Então, quando chega no mês subsequente, você tem que repor esse dinheiro, né? Então, muitas das vezes a gente verifica que as pessoas não têm esse cuidado, né, de ter o capital de giro e às vezes tem essa situação de confundir, né? Muito a pessoa física que precisa ter uma reserva de valor de 6 a um ano para você poder honrar os seus compromissos, né? Se caso você perder um emprego ou algo parecido. Mas na empresa ela é muito mais dinâmica, você faz uma coisa muito pontual, mês a mês, olhando e verificando se você está utilizando o capital de giro e se automaticamente você está repondo no mês subsequente. Claro que você vai verificar que vai ter fases, né, tipo essa que nós passamos agora da pandemia, que você teve que recorrer muitas vezes ao capital de giro, né, para pagar as despesas e muitas das vezes você teve mesmo que entrar no ativo para manter a empresa em pé. Quando você não consegue, precisa ir a banco, né, porque você vai muitas vezes ao banco, ele tem lá uma nomenclatura que ele te empresta como se fosse o capital de giro, né, você não tem, você vai lá no banco e usa. Então, automaticamente você vai lá, se você usa por 2 dias, você paga juros por 2 dias e devolve. Que seria aí uma coisa já extrema, né? A nível assim de gestão já é uma coisa que você acende uma lâmpada amarela porque você precisa entender
onde você precisa de maior cuidado, de maior análise, né? Onde você está no faturamento, né? Se você está tendo que analisar se o faturamento está caindo, ou se você precisa olhar pelo lado dos custos e despesas, se eles não se elevaram no decorrer do mês com alguma coisa que porventura aconteceu, tá? Então vamos dizer que nesse momento você já tem o dinheiro e você já sabe qual é o valor que você precisa. Então, vou falar assim nesse vídeo muito por alto, né? Mas se você que segue o nosso canal, se você não segue, se inscreva, né? Para você poder receber as notificações e também dar um like aí para estimular a gente a continuar fazendo os vídeos. Você em outros vídeos meus tem exatamente como calcular o capital de giro, como fazer um fluxo de caixa, e tem outros temas que você pode ir lá verificar e entender, né? Nesse momento eu estou mais focado no você saber que você tem um capital de giro e aonde você vai investir esse capital, certo? Então o que que acontece? Muitas das vezes a gente pega uma empresa onde ela não tem assim o cuidado de entender, não é que o capital de giro é um valor que você o emergencial, né? Aquele valor que você tem que ter na mão. Então os investimentos que você pode fazer com esse dinheiro, ele primeiramente não pode ter risco, né? Então você não pode investir em renda variável. Renda variável, para quem não sabe, seria as ações, assim, porque você automaticamente você compra e vende em períodos que automaticamente não são os que às vezes você precisa do seu dinheiro. Então, normalmente quem investe em renda variável, ele sabe que tem um risco acrescido, exatamente porque ele sabe que se a ação estiver com valor abaixo do que ele estava esperando, ele não pode vender, senão realiza o prejuízo. Então o capital de giro ele não pode ser investido em aplicações ou investimentos que automaticamente têm um risco alto. E também não pode ser investido naqueles que também têm um prazo muito alargado. Às vezes você compra um CDB, compra um título, onde ele não deixa você retirar nos primeiros 3, 4 meses, ou você só vai poder honrar lá na data. Então você precisa fazer conta de que automaticamente aonde você vai investir o dinheiro, porque você não sabe o que pode acontecer daqui a 3, 4 dias e você vai precisar do dinheiro e ele tem que estar disponível, né? Então, o trivial seria, que uma grande maioria investe, seria no próprio Tesouro Selic, né? Porque ele está ali junto com a Selic, né? De acordo com o Banco Central, vai fazendo a correção da Selic automaticamente, ele vai também atualizando, então você vai protegendo esse dinheiro, né? Às vezes nós temos empresas também que colocam na poupança. A poupança, para mim, é um lugar onde automaticamente, muitas das vezes, nos últimos tempos, ela não dá nem a inflação, né, do ano, então tem que ter muito cuidado. Mas tem pessoas que ainda são piores, elas deixam na conta, né, naquela conta ali de investimento, né, que a maioria dos bancos aí que estão no mercado, os maiores, eles utilizam para você, então automaticamente ele deixa sempre você com R$ 1 na conta e fica diz, né, que ele vai aplicar o seu dinheiro e depois te dá uma rentabilidade ali muito pequena. Você vê que o seu dinheiro fica lá um mês e às vezes você chega lá no final do período, você tem alguns centavos só. Então é muito interessante você ter a noção que nós temos no mercado investimentos onde você vai pelo menos, né, você não vai ter assim com capital de giro a intenção de ter muitos ganhos, né? Não é um capital que está da empresa voltado para isso. O capital de giro você tem que fazer qualquer tipo de investimento de forma que ele pelo menos garanta, né, o valor e que ele não perca no período, né, com a inflação. Então, muitas das vezes você hoje faz o Tesouro Selic, a grande maioria é isso. Ô Henrique, tá muito bonito e tal, mas o que seria Tesouro, Selic, o que é isso?
Então, Tesouro Selic é um título do governo, né, onde ele está indexado a Selic, que é aquele valor que automaticamente o Banco Central de 40 ou 45 dias sempre faz lá um ajuste, às vezes não necessariamente de 45 dias ele tem lá o Copom, mas às vezes ele, se for necessário, ele também faz ali né, 0,25, 0,5, já fez até 0,75. Nós nesse período estamos no período de alta, né? Ele está aumentando essa taxa, mas no ano passado ele estava em baixa, né? Ele chegou aí a valores bem baixos. Então ele vai acompanhando e você vai tendo uma monetização do seu dinheiro de forma que ele fica muito próximo do que está acontecendo no mercado, tá? E aí você vai me perguntar assim, mas Tesouro de Selic, Tesouro Direto, aonde que eu vejo isso, aonde que está isso? Vamos ter calma que a gente vai te ajudar. A maioria dos bancos hoje eles já tem, né? Você automaticamente, às vezes no seu próprio aplicativo do banco, você faz a aplicação, né? Você clica lá em investimentos, lá vai ter Tesouro Direto e você pode escolher o Selic. Se porventura o banco que você trabalhar não faz, nós temos aí diversas corretoras, né, que automaticamente elas fazem. Você precisa fazer o seu cadastro, né, o cadastro da empresa, para você utilizar da corretora para fazer a compra do título, né? Então é uma coisa assim muito segura, né? Você acaba recebendo também, quando você faz um cadastro, o próprio e-mail do Tesouro Direto falando que você comprou, que você vendeu, né? E que está disponibilizando, quando você resgata o dinheiro no D mais um dentro da sua conta que você indicou, né? Seja ela da corretora ou do seu banco. O que você precisa também ter muita atenção, né? E isso é que a gente chama, que você precisa muito analisar o mercado. A maioria dos bancos cobram, né, uma taxa para isso. Mas hoje, a grande maioria, principalmente nas corretoras, a taxa de administração para tesouro, pelo Tesouro Direto já é zero. Então, você precisa estar atento, desculpa, para você poder entender qual será o melhor investimento, porque aí se você automaticamente não está pagando a taxa, você já está aumentando o seu ganho, né, a sua rentabilidade. Então, a gente tem aí que você pode aplicar o seu dinheiro, não deixar ele na conta, nem deixar naquela aplicação que o banco te pega e só deixa R$ 1 na conta, aquilo também não vale nada. Você já sabe que a indicação que eu dou é o Tesouro Direto, mas você também tem no mercado vários CDBs que são de liquidez diária, né? Então você precisa de liquidez, você precisa de um investimento que, se você precisar do dinheiro amanhã, você tem o dinheiro amanhã na conta. Então tem CDBs desse tipo, né? Então a única coisa que eu te peço é que você tenha a sensibilidade que no capital de giro não é para você arriscar, não é? Você não vai pegar aí CDB que paga CDI a 300, 400% de um banco que você nunca viu na vida. O capital de giro ele tem que estar num banco, um banco que você conheça, né, que você tenha credibilidade, que você saiba que automaticamente você não vai ter nenhum tipo de surpresa lá no final, tá? Então você já sabe que você tem que investir em algum lugar esse seu capital de giro, que você também precisa de um banco ou de uma corretora para fazer esse investimento. O valor automaticamente do capital de giro você vai analisar aí nos nossos vídeos como faz o cálculo, mas é tudo que você precisa para honrar os seus compromissos do mês, né? Falando assim muito por alto para você ter na cabeça, sem muito dado técnico, conforme comprometi com vocês. O valor que você precisa para honrar um mês é o que você precisa ter lá reservado, né? Se caso porventura acontecer alguma coisa, você ter aonde buscar, tá bom? Aí você fala assim, mas como é que é essa situação de poder acontecer alguma coisa? A gente faz sempre um orçamento empresarial, a gente faz sempre um planejamento, temos o nosso fluxo de caixa, e o nosso fluxo de caixa às vezes conta que o nosso cliente vai pagar hoje. E se de repente o cliente teve algum problema de fluxo de caixa, que nesse período está muito assim, né? Você não recebe do seu cliente, não é porque
ele tá mal das pernas ou porque ele automaticamente não vai te pagar por algum motivo, é porque ele também não recebeu. Nós estamos com pouco dinheiro no mercado, a circulação da moeda tá baixa, e aí basta um não pagar que faz um ciclo. Então você precisa ter essa reserva, você precisa ter esse capital de giro, que é para você poder continuar honrando seus compromissos diários, tá? A nossa função sempre é a gente conseguir reduzir custos o máximo possíveis, e você hoje não pagar multa e juros de boletos atrasados, isso já dá um valor muito legal lá no final do mês, tá bom? Então, você já sabe que você precisa de um banco ou de uma corretora para comprar, e você sabe qual é o valor que você precisa investir. Ah, Henrique, mas eu não estou conseguindo ainda ter um capital de giro para poder honrar meus compromissos. Então, a gente precisa, infelizmente ou felizmente, né, começar a controlar, né, verificar o que pode ser feito, analisar a sua empresa, em que estágio que ela está, e como a gente pode reverter e deixar isso positivo, tá bom? E aí a gente precisa, nesse momento, entender sobre investimento, né, a nível não só monetário, mas a nível de empresa, se não está na hora de fazer alguma coisa para poder também reverter, né, ou fazer um aumento de receita, ou de repente controlar um pouco mais a sua despesa ou os seus custos, tá bom? Mas gosto de falar que nesse período que a gente está vivendo pós-pandemia, analisar muito o risco, tá, gente? A gente precisa aí fazer sim algo para melhorar a nossa empresa, para aumentar a rentabilidade, mas cuidado, porque a gente ainda num período difícil e a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos meses, ok? E aí tudo bem, a gente já tem então, já sabe que a gente precisa novamente do banco, da corretora, já sabe qual é o valor que a gente precisa, então você já sabe que você precisa investir em algo que tenha liquidez. Ah não, Henrique, então eu gostei do vídeo, muito legal, e eu já tenho capital de giro e eu já estou investindo, mas agora eu tenho uma verba a mais. O que eu faço com esse dinheiro que está sobrando, né? E aí sim a gente precisa verificar junto ao mercado, e aí a gente tem que fazer a nível de empresa, né, uma análise do que você está pretendendo fazer nos próximos meses, que é até para poder escolher qual é o tipo de investimento com prazos determinados que você consiga honrar o seu planejamento anual, certo? Vamos dizer que você já tem todo o seu capital de giro investido nesse momento e que você agora já tem uma verba a mais. Essa verba a mais, ela já está planejada quando você fez lá no início do ano o seu planejamento anual. E essa verba é para fazer qualquer tipo de investimento, quer seja em máquina, quer seja em reforma ou abrir uma outra filial. Então você precisa entender junto, né? Não é uma coisa assim muito de tem dinheiro, vamos investir igual na pessoa física, entende? Você precisa ter o direcionamento, por isso que a gente é muito rigoroso quando falo com vocês sobre planejamento e orçamento, exatamente para você olhar para a fotografia sua do ano e falar assim, opa, esse dinheiro aqui é aquele dinheiro que eu estava pensando, que foi planejado e que está dando certo, eu vou conseguir concretizar o que eu idealizei nos meses subsequentes, ok? E aí você tem que procurar um investimento que automaticamente você consiga honrar o seu planejamento. Claro que se você faz um investimento onde você tem ali um aumento de prazo, onde você deixa o dinheiro lá mais tempo, onde você pega um banco com maior, né, vamos dizer assim, você consegue uma rentabilidade maior. Então, de repente, vale a pena você não colocar todo o seu dinheiro no Tesouro Selic e fazer algum investimento que automaticamente te dê a maior rentabilidade. Ok? Então, a minha missão nesse vídeo era falar um pouquinho sobre investimento, era falar sobre capital de giro, principalmente. Você entender que seu capital de giro não pode ficar parado, ele tem que estar num investimento de liquidez, onde você, quando precisar, você possa
ir lá buscar, não é? E que você precisa de um banco ou de uma corretora para fazer esse tipo de investimento, que é comprar um título do governo, e que você também tem no mercado vários que não cobram taxa de administração, tá bom? Muito obrigado aí pela sua companhia, por você estar com a gente nesse canal. Gostaria muito de pedir para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, dá um like, tá? A gente está em toda a rede social, estamos no Instagram, estamos no Facebook. E se esse vídeo é curtinho, você pode ver ele todo lá no YouTube, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.